23 quilos eliminados e mantém há 5 anos. Sim, porque chip de magro instalado é isso, minhas amoras. É emagrecer, é chegar na sua melhor versão. Às vezes uma melhor versão que nem você esperava, porque é isso que aconteceu com essa amora que nós vamos conversar hoje. A melhor da melhor versão e saber que não vai mais engordar. Porque, amoras, eu sei que quem me ouve, assim, já pensa assim, nossa, nem emagrecer eu consigo emagrecer mais. Mas manter o emagrecimento, não voltar a engordar, isso é impossível. E, minhas lindas, é impossível quando a gente busca emagrecer o corpo sem emagrecer a mente. Eu vivi isso muitos anos na minha vida. Eu tinha sobrepeso, eu achava que eu tinha que emagrecer o corpo, era aqui que eu tinha que trabalhar, mas não era. Quem tinha me feito engordar, quem tinha me feito comer mais do que eu precisava para viver, era a minha mente, uma mente sabotadora. Uma mente que eu falo que era com um chip de gordo. Não é uma forma pejorativa de falar e não é um chip de verdade. Mas sabe que um chip ele comanda, quando tem uma máquina, quando tem as automações, aquilo que acontece de uma forma automática, aquilo comanda a máquina, né? Então, às vezes, você pensa que você está escolhendo, que você está decidindo, mas na verdade você está sendo induzida pela sua mente. E aquilo que você já repetiu várias vezes está num piloto automático. Então, esse chip que comanda as suas decisões, se você tem um chip de gordo, ou seja, é uma mente que só pensa em comida, que tudo que ela pensa em te recompensar é com comida. Se você tá triste, ela te convence a comer para ficar feliz. Se você tá cansada, ela te convence a comer porque você merece, porque tá cansada, porque você tá estressada. Entende que tem vários automáticos nessa mente que te fazem comer sem nem estar com fome, mas é uma fome emocional, uma vontade de comer. Então, chip de gordo, chip de magro, para quem é nova por aqui, é só uma forma de falar para que você entenda que dentro da sua mente pode ter comandos automáticos que te fazem engordar, mesmo você querendo emagrecer. E você pode colocar, construir, trabalhar, treinar a sua mente para colocar comandos automáticos que vão te fazer emagrecer como uma consequência. Essa é a minha missão, esse é o meu trabalho desde 2018 na internet, né? E eu tenho um programa de emagrecimento. Então, toda segunda-feira eu chamo alguém que participou de uma turma minha. E essa convidada muito especial que eu vou falar hoje, ela participou de uma turma minha lá em 2020. Pandemia, né? Meu Deus do céu. E foi lá, né, que ela descobriu que tinha um chip de gordo, que ela instalou o chip de magro, que ela eliminou 23 quilos, até mais do que ela imaginava que precisava. E mantém esse emagrecimento desde então, porque mantém uma mente magra hoje. Então, toda segunda-feira eu chamo alguém para te inspirar, para saber que o emagrecimento sem sofrer existe e manter o emagrecimento existe também, para que seja a sua nova vida, sabe? E nos outros dias eu faço live, terça, quarta e quinta, meio-dia e meia também, com conteúdo sobre emagrecimento da mente, para você ir trabalhando a sua mente e emagrecendo. E para quem quer ir ainda mais profundo, agora a gente vai ter com mais frequência o nosso Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias é um formato de um desafio de 7 dias com uma estratégia simples que você vai aplicar. E nesses 7 dias você pode secar até 5 quilos, mas sem sofrer, tá? E sem loucura. Sem nada que você não consiga manter depois. Não, de forma alguma, mas é algo muito poderoso mesmo. E além de que você vai secando, você também vai aprendendo o passo a passo desse método que instala o chip de magro. Então você vai ganhar já lá na primeira aula um teste para saber se tem um chip de gordo ou chip de magro na sua cabecinha. E vai entender ao longo das outras aulas o passo a passo que você precisa seguir para instalar o chip de magro. Então, participa do SECA, tá? Vai ser o próximo dia 8 de junho. Só deixa eu confirmar aqui, 8 de junho. Nosso próximo SECA em 7 dias, tá? E vamos conversar hoje com a Carlinha, que um dia participou de um desafio. Era um formato um pouquinho diferente, mas era um desafio que ela foi entendendo também o passo a passo do método. E ela decidiu entrar no Pense Leve, instalou o chip de magro lá em 2020 e emagreceu, tá bom? Ah, para se inscrever no Seca, né, obviamente, como que você faz para se inscrever? Quem tá no YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link para se inscrever no Seca em 7 dias. E aqui no Instagram, Amoras, duas formas, tá? Você pode digitar nos comentários, tanto no ao vivo quanto no gravado, a palavra secar, que eu mando no seu direct o link para se inscrever, ou você vem na minha página principal do Instagram aqui, tem uma linha azul bem aqui, ó. Quando você aperta nessa linha azul, o primeiro item já é seca em 7 dias. Aperta,
pode ler aqui o que tem tudo na página, tem depoimento, né, de quanto que as amoras já secaram, e aí você faz a sua inscrição, tá bom? Então vamos chamar nossa convidada super especial, Carlinha, meu amor, deixa eu ver, peraí. Pois é, que Oi, saudade de você! que saudade de você, porque deixa eu falar, amoras, né, Carlinha, minha amora da turma 20, né, Carlinha? Da turma Turma 5, de 2020, turma 6, turma 20, turma de turma 2020, 5, Zé, turma 5. meu Deus, turma 5, amor. E a Carlinha também já trabalhou no Pense Leve, mas hoje, Isso, Zé. por isso que eu tô com saudade dela, tô com saudade da Carlinha, né? Ó, já Mas sou a Amora Jurássica, Zé, Amora Veia. Amora véia. Mas que delícia, que prazer falar com você aqui, minha linda, né? Igualmente. Contar um pouquinho da sua história. E que lindo, né? Se a gente olha para trás, 2020, quanta coisa aconteceu já, né? Em todos esses anos. Pois é. E essa era você, né? E é aquilo que eu sempre falo. Semana passada eu entrevistei um amoro que emagreceu quase 70 quilos, né? Então imagina assim, né? A dor de quem carregava 70 quilos. O seu sobrepeso não era um sobrepeso enorme, mas claro, 23 quilos é bastante coisa, porque você ficou seca, né? Seca de linda, maravilhosa, uma modelo. Depois eu vou mostrar para vocês, vocês já estão vendo. Mas assim, não era aquela obesidade, né? Que as pessoas às vezes. Mas você tinha a sua dor, né, Carlinha? Que é o que eu sempre falo, cada um tem a sua dor. Então eu queria que você se apresentasse, fala seu nome, sua idade, de onde você fala. Conta, claro, de uma forma resumida, né? Como era a sua dor aqui e como que você me conheceu? Conta um pouquinho pra gente. Depois eu vou mostrar a foto de corpo inteiro de como ela está para vocês, tá? Olha, por favor, se apresente. Eu sou a Carla, todo mundo no programa me chama de Carlinha, né? E a Gé trouxe esse novo olhar para mim como nova pessoa. Eu tenho 45 anos de idade, esse ano faço 4,6. Sou de Edéia, Goiás, sou goiana. E iniciar essa jornada foi algo muito importante para minha vida. Como você disse, Gé, não era um caso dramático de sobrepeso, mas me incomodava muito mesmo, muito, porque eu já não me reconhecia mais. Então, se olhar no espelho, não se reconhecer, se olhar no espelho e não se amar mais, era algo que me incomodava muito. Então, eu cheguei a 96 quilos. Então Quando eu você é alta, cheguei, né? tô Você é alta. alta, eu tenho 1,73 m de altura. Uhum. Então, quando eu cheguei nesse peso, eu te confesso que eu parei de pesar. Aí eu já estava com muito receio do que viria, mas tudo eu fazia para emagrecer. Mas eu tinha o chip de gordo, então, às vezes, com muito sofrimento, eu conseguia, logo eu ganhava tudo novamente. Então, eu vivia aquele efeito sanfona. Uhum. E E aí, isso me incomodava muito. cada vez mais, né? Parece que cada vez que volta a engordar é uma frustração maior, é aquele peso maior, aquele desânimo do tipo, eu acho que eu vou ter que aceitar. Eu não sei se você chegou a pensar, aceita que dói menos, como é que foi assim para você? Já eu cheguei a escutar do médico, porque aos 30 anos de idade eu fui diagnosticada com artrite crônica e artrose. E naquela época ele passou vários medicamentos, entre eles o corticoide. Então, quando ele foi falar para mim dos efeitos do corticoide, ele já me disse assim: olha, não tem muito jeito para eu te explicar isso, mas você precisa se acostumar, porque você vai engordar de 10 a 20 quilos, porque a dosagem do corticoide é muito grande. Então, você vai ter que se acostumar com isso. Então, foi algo assim muito negativo para mim. Eu não quis isso como parte da minha realidade. Então, era mesmo um sofrimento para mim. E Usar ouvir de medicação. médico é quase como ouvir assim, uma sentença, né? Isso. É isso e acabou.
Foi muito impactante, Jé, quando ele disse. E dessa data, assim, a medicação me trouxe alívio da dor, porque eu sentia dores todos os dias. Não passava, mas aliviava. Mas eu ouvi isso dele, foi impactante, e eu passei a buscar tudo que a internet dizia que emagrecia, tudo que eu ouvi alguém falar que emagrecia, tudo eu passei a fazer. Eu virei uma gladiadora mesmo com a balança, eu guerreava com ela diariamente, porque eu não queria engordar tanto quanto o médico havia dito que eu engordaria. Uhum. Mas era muito ruim. Isso foi aos 30 anos. E depois, de fato, você foi engordando, né? Fui engordando. Na busca por emagrecer, eu engordava. Sofria, emagrecia, engordava tudo de novo. E assim foram quase 10 anos da minha vida até te conhecer. Ah, que bom, e que agora já faz 6, né? Quase. 6 anos. Agora, no mês de junho, eu faço aniversário de turma 5, e no mês de julho, eu faço 6 anos de chip de magro instalado com sucesso na mente. Uau! Então, eu até escrevi errado aqui, porque eu não lembrava exatamente os dias, né? Mas então, assim, 6 anos quase, né? E aí, minha linda, quando você me conheceu? Lá em 2020. Então, assim, no auge do seu sobrepeso, né? Tendo tentado, como você falou, 10 anos tentando emagrecer e engordando, tentando emagrecer. Como é que foi, assim, quando você me conheceu? Por que você decidiu entrar na turma 5 para instalar o chip de magro? Que loucura é essa, né? Como foi? Eu comecei a procurar, na época estávamos em pandemia, e eu passei, mesmo sem ter o conhecimento, a alfabetizar o meu filho em casa, porque as escolas não funcionavam mais, né, naquela época. E estava tudo muito dramático. Ele muito ansioso, ele passou a pedir comida. A cada 15 minutos ele perguntava o que ele poderia comer. E naquela época, quando eu comecei a buscar, nesse momento, por outras alternativas, eu comecei a procurar por receitas saudáveis, na expectativa de fazer algo por ele. Nessa época, por mais que eu lutasse contra a questão de reganho de peso, eu estava muito ansiosa, com crises de ansiedade, eu tinha insônia, muita preocupação, mas eu fui buscar por receitas saudáveis pensando nele, não em mim. E eu te encontrei. Daí testei a primeira receita, mas quando eu te encontrei, eu decidi no seu Instagram assistir uma live sua aleatória. E quando eu assisti a primeira live, eu me apaixonei. Era como se você estivesse conversando comigo. Você estava dentro da minha casa, vendo a minha realidade e conversando comigo. E aí eu disse, gente, que coisa fantástica é essa? Foi quando me chamou a atenção a neurociência, a neuroplasticidade. Eu pensei, eu já fiz tudo, eu cheguei a tomar medicação para emagrecer, o que me fez muito mal, me trouxe efeitos colaterais, taquicardia, uma série de fatores que me fizeram mal. Mas eu pensei, isso eu não fiz. Isso eu nunca fiz, isso é algo totalmente novo. Será que eu posso? Será que eu consigo? E virou aquela luta, mas eu já colei em você e passei a assistir as suas lives no Instagram para que realmente eu continuasse próxima a você, porque estava me fazendo muito bem aprender o que você falava, o que você explicava. Que legal. E veio o desafio. E assim, olha que legal, né? Porque eu comecei a compartilhar conhecimento, conteúdo na internet em 2018, fazia algumas lives esporádicas, mas em abril de 2020 que eu decidi que eu iria fazer, na época eu fazia 5 lives por semana. E, amores, eu nunca parei, né? De 2020 para cá, só diminuiu a sexta-feira, faço 4 lives, né, hoje, mas 6 anos fazendo lives gratuitas aqui, né? Então, de segunda a quinta, meio-dia e meio, hoje é para inspirar vocês, nos outros dias
lives, como a Carlinha falou, né, que já vão transformando a mente, já vão fazendo muito sentido, você já vai aplicando. Mas, obviamente, que de vez em quando eu faço um desafio que agora mudou um pouquinho o formato, mas o conteúdo, né, foi compilado aqui agora junto com o SEC em 7 dias. Na época da Carlinha era um pouquinho diferente, mas era um desafio onde você entendeu que existia um chip de gordo, chip de magro, né, que existia uma forma de treinar a mente, realmente modificar para sempre a mente. Você fez o teste, né, Carlinha? Você lembra que deu a sua nota? Teste do chip? Minha nota na época já deu 17. 17, chip de gordo. Chip de gordo, e eu fiquei assustadíssima. Mas eu pensei, fez muito sentido. Esses dias eu achei o meu material antigo, achei meu resultado, as minhas anotações, tá tudo guardadinho. E eu falei, fez muito sentido, porque eu me achava uma fraca, uma pessoa que eu fazia academia, e aí os pensamentos sabotadores vinham e falavam, ah, você já fez academia, agora come. E eu comia. E eu voltava, né? Quantas vezes eu voltava para a cozinha para beliscar. Eu era viciada em doce, em glúten. Então, assim, eu não tinha conhecimento. E ali, quando eu vi, eu tenho chip de gordo, eu pensei, fez todo sentido. E agora eu quero mudar isso, né? Eu quero mudar essa realidade. E nessa fase, eu ainda não confiava em mim. Eu acreditava, por exemplo, que se eu viesse a fazer parte do seu programa, você teria que me estudar, porque eu seria um caso de insucesso, né? E eu pensava, meu Deus, eu vou passar vergonha. Eu vou ser o primeiro caso de insucesso da Gé e ela vai ter que estudar a minha mente. Mas, ao mesmo tempo, você falou com o meu coração e eu passei a confiar em você. E você dizia, olha, eu sei onde vocês vão estar daqui 2 meses, né? E você aplicando o conhecimento. E eu falei, gente, eu vou me dar essa última oportunidade, porque foi a única coisa que eu nunca tentei na minha vida, né? Nesses anos todos em sobrepeso. E aí foi quando eu me dei essa oportunidade e entrei na turma 5 do programa. Meu Deus, e que lindo, né? Você conta com tantos detalhes, como se fosse ontem, porque é marcante, né? Foi um momento, foi um marco na sua vida, foi um antes e depois dali, porque é uma mudança interna, amores, assim, radical, como pessoa mesmo, como essência, muda a sua essência mesmo, sabe? E imagina que ela se deu essa chance, vai fazer 6 anos agora, né? E olha só aqui o caso de insucesso, né? Olha só como não deu certo, né? Que sonho. Quando você Sonho entrou... realizado, Gé. E quando você entrou lá na turma 5, você pensava em emagrecer quanto? Quanto que você queria? Gé, a princípio eu pensei, 8 quilos tá bom. Se eu conseguir 8, vai ser maravilhoso. Depois Sim. eu pensei, mas a Gé disse que eu posso sonhar. Então, já que ela disse que eu posso sonhar, eu quero eliminar 11 quilos. Se eu eliminar 11 quilos, eu vou ser a mulher mais feliz desse mundo, porque isso não acontecia, né? Já há muitos anos. E o sabotador dizia o quê? Tomando corticoide, esquece. Isso não vai acontecer. Então eu pensei, 11 vai ser um sonho realizado. E prossegui aplicando todo o conhecimento que você transmitiu. A cada passo que eu dava dentro do programa, eu pensava, é um novo começo para mim, é possível, né? Eu vou fazer o que a Gé está ensinando, eu vou colocar em prática. E assim, a minha trajetória fez com que eu eliminasse 23 quilos no total, muito mais do que eu sonhei lá quando eu iniciei. Meu Deus. Olha só, Amora, é por isso, quando eu falo 99% entra sem acreditar. Entra pensando assim, comigo não vai funcionar, né? Mas é isso, eu fico tão feliz quando sabe, não, mas eu confio em você já primeiro, né? Mas depois aplicando o passo a passo do método que vai transformando aqui dentro, Amores, vai começando a confiar em si mesma, né, Carlinha? Chegou ali rapidinho, tenho certeza, no programa você falou, não, peraí, eu posso sim, eu consigo sim. E aquilo que parecia um sonho distante, do tipo, nunca, né? 11 quilos, meu Deus,
tô sonhando alto demais. Com chip de magro instalado, que o nosso corpo é sábio, ele entendeu que a sua melhor versão era 23 quilos a menos. Né? E você mantém isso há quase 6 anos? Meu O Deus! mesmo peso já é há quase 6 anos. Faço aniversário agora em julho de chip de magro instaladíssimo com sucesso. Meu E Deus! muitos sonhos realizados, muitos sonhos. Coisas que eu já não imaginava serem possíveis na minha vida, em especial a minha saúde, que era algo que me afetava muito, né? Como eu disse aqui no início, o próprio médico disse que era para eu me acostumar. Ele disse, olha, acostuma, você vai sentir dores todos os dias, o remédio ameniza, mas não passa. Eu consegui desinflamar o meu corpo todinho. Na época eu tomava 7 tipos de medicações que ele me passava, porque era para não espalhar por todas as articulações do corpo. Eu tomava cálcio. À medida que eu fiz o programa, instalei meu chip de magro, eu voltei no médico. Hoje eu não tomo medicação nenhuma. Não tenho que tomar mais nenhuma medicação. O que ele disse das dores que iam amenizar, hoje eu já não sinto dores mais. Eu tenho o comprometimento da artrose, né? Mas eu não sinto dores mais. A artrose, para quem tem, sabe que ela gera uma deformidade. Isso chegou a acontecer. E ele dizia, olha, é um corpo de uma mulher jovem de 30, mas na verdade como uma velha de 60. Hoje é um corpo super jovem, lindo, magrelo, sem dores. Então essa saúde que eu ganhei já em primeiro lugar, eu falo que é a realização mesmo de um sonho. É só quem sente dores todos os dias sabe o que é sentir dores todos os dias. Além das dores emocionais, eu tinha dores físicas. E hoje eu consegui, com o chip de magro, aplicando tudo que eu aprendi com você ao longo desses anos, isso que para mim era lá atrás algo impossível. Então, para mim é mesmo a realização de um sonho de ser saudável e magra. E assim, um corpo funcional, um corpo sem dores, porque assim, não tem como não viver estressada, com dor todos os dias, não tem como. É não horrível. Gratidão, assim, tá doendo. Não dá para esquecer da dor, né? É só, como você falou, só quem sente isso, sabe? E às vezes o pior é essa sentença, achar, eu tenho que me acostumar com a dor. Como alguém se acostuma com uma dor? Não dá, Jé. E o que o seu médico fala? Porque ele achava isso impossível, o que ele fala? Ele acha que daí tem que te estudar, né? Jé, primeiro ele quis saber do seu Instagram, e eu passei, falei, segue lá, vai lá, doutor. Ele achou fantástico, ele achou incrível, ele disse, como você conseguiu isso? E ao longo desses 6 anos, o que eu venho vivendo é isso realmente extraordinário, eu digo que é algo incrível. Porque, por exemplo, eu tive que apertar a minha aliança, porque já estava quase perdendo, e aí o Ourives disse, ué, a senhora está na contramão de todas as mulheres? Do 17,5, que história é essa? E para o 14? Então, é o quê? Chip de magro instalado, são as benesses, Eu digo que hoje eu colho frutos de todo o processo que eu vivi lá atrás no programa Pense Leve. Que incrível. E isso não tem preço. Isso não tem preço. E quando eu falo assim que... Porque muitas falam assim, porque é um investimento entrar no Pense Leve, né? Só que não tem noção do quanto volta, né, Carlinha? Não tem noção. Porque não tem como estar, no seu caso, né, 23 quilos acima do peso sem estar comendo muito, porque você comia suas emoções. E alguém tinha que pagar por essa comida. Então, quando eu falo, amores, que vocês vão economizar no mínimo a parcela do programa, é real, não existe quem não viva isso. E além, no caso da Carlinha, remédios, né? Ela tomava 6 ou 7, como você falou, que não toma mais. Então, é uma economia muito grande. Você vive isso nesses 6 anos? Você consegue mensurar ou sentir essa economia na sua vida? Já assim, eu não cheguei nunca a calcular,
Mas eu digo assim, para todas as pessoas, quando eu falo do que eu vivo, aqui na minha cidade, é uma cidadezinha pequena, 13 mil habitantes, as pessoas perguntam se eu fiz bariátrica. Eu falo, fiz bariátrica na mente. Aí, qual foi o médico? Eu falo, não, não é médico, não, é a Gé. Mas eu vou e falo, olha, @Jéssica Pense Leve, é vida. E aí, as pessoas às vezes ficam impressionadas com isso, porque eu mais ainda, eu não gasto com o lanche que eu gastava, né? Hoje eu posso guardar, hoje eu posso fazer outras coisas, comprar minhas roupinhas P, que eu adoro, né? Outras coisas que eu invisto em mim e que lá atrás não aconteciam. Então, a economia de medicação, dos lanches que eu comia, que não eram, né, viáveis, que me inflamavam, e esse ganho com saúde. Então, isso é algo que a gente não consegue descrever, né? Eu costumo dizer que é uma dívida que a gente tem com você, que a gente só sabe mesmo quando a gente vive, né? Porque daí você vive isso na prática e é algo incrível. E quando a gente usa esse termo, é fantástico, é incrível, é extraordinário, é importante dizer para todas as mulheres que estão assistindo que é real. Então, isso é algo real. Quando eu ouvia você falando, é o emagrecimento definitivo, eu dizia, meu Deus, é meu sonho. E hoje já são 6 anos, né, vivendo essa realidade. 6 anos quase, em julho, aniversário. Não, vamos falar a verdade exata, né? Isso aí. Isso. Linda. Assim, pensa se você pudesse voltar, né? Assim, uma cápsula do tempo. Essa Carlinha aqui, né? Com mais de 90 quilos, achando que era impossível. Será que eu entro na turma 5? Será que eu não entro? Lá em 2020. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tomo um monte de corticoide. O médico falou que não dá para emagrecer. Aí vem essa Carlinha aqui, ó, de 2026, aqui, ó, essa modelo, e volta e fala, ei, minha filha, olha o que te espera, você tá com dúvida? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem amoras hoje que estão ouvindo, que estão num sobrepeso, que não sabe o que espera daqui 6 anos, como você tá vivendo hoje, né? Mas nem só daqui 6 anos, daqui 2 meses, se elas decidirem aplicar o passo a passo do método, que já é uma transformação inteira, e a melhor versão chega na hora que tem que chegar, né? Mas ela chega, se as amoras pudessem ter essa conversa com elas mesmas do futuro e voltando, elas iriam deixar todo o medo para trás, ou até esse, eu não tenho dinheiro, por exemplo, e aí lá, 6 anos na frente, você não tem noção quanto você está economizando, mulher. Então, minha linda, deixa um recado para esses amoras, porque a gente é uma novidade de 2026, amoras, isso nunca aconteceu. Um momento em que a gente está podendo abrir mais turmas com frequência, sabe? Então, agora, dia 8 de junho, é o SECA, em 7 dias, que você precisa participar para entender todo o passo a passo do método. Lógico, em 7 dias você ainda vai secar, vai emagrecer, mas é principalmente aprender passo a passo do método. E depois, a gente abre inscrições para o programa. Então, você, minha linda, pode deixar um recado, né? Você é a morinha lá do futuro que volta, né? Porque elas não conseguem se imaginar. Você queria emagrecer 8 quilos, que já achava impossível, emagrecer 23. Então, talvez elas nem conseguem imaginar o que as espera, né? Então, minha linda, deixa um recado, por favor, para elas. Então, Gé, eu digo para que venham com medo mesmo. Eu também vim com medo, com insegurança, para que confiem na Gé, para que apliquem o conhecimento. Eu digo que o que a gente constrói aqui, quando a gente conhece você, a partir do momento que a gente conhece você e que se dá essa oportunidade, são raízes profundas. Era exatamente o que eu precisava para florescer e para frutificar. Porque isso não fazia parte da minha vida. Então, tudo que você falava, eu questionava, os pensamentos sabotadores vinham, mas eu dizia, eu vou confiar nela. E eu vou fazer tudo o que ela me orientar a fazer. Então, venham com medo, parcelem. Nós somos mulheres, somos criativas. Até então, antes de entrar no programa, eu não me achava merecedora. Se fosse para fazer pelo esposo, pelos meus filhos, pela minha mãe, por uma irmã, por alguém que eu amo, sim. Mas como eu não me priorizava, então eu não imaginava fazer algo por mim. Então foi a primeira vez que eu decidi, eu vou fazer por mim.
né? E você foi me mostrando, Gé, que sim, é possível. Você foi me reconectando com o meu eu. Hoje eu me reconheço, mas eu estava muito distante de mim. Hoje eu me olho, me amo. Como é importante se olhar no espelho e se amar. Eu costumo dizer que você fez com que eu me aproximasse de Deus, porque quando a gente não se ama, a gente vai se afastando até do divino. E hoje eu estou assim ainda mais pertinho, porque eu sou muito grata. Você foi resposta às minhas orações. Mesmo no momento que eu estava pensando ali no meu filho, né? Numa receita, em algo saudável. Então, quando eu descobri o programa, eu descobri você, eu me dei uma oportunidade. Você me fez entender que eu precisava estar bem em primeiro lugar para conseguir, me doar pelos meus. Então, faça por você. Você que é mulher, que é criativa, parcela, você vai ser a Mora da Gé e vai ser um processo lindo se você se der essa oportunidade. Então, vem com medo mesmo, porque é real. Já ia sair do manequim 46, que eu tinha que deitar na cama para fechar o zíper, prender a respiração. E hoje é 38, hoje é PP, hoje é P. Então, é saúde. São muitas bênçãos, inúmeras e incontáveis bênçãos que eu vivo hoje. E eu posso agradecer. Eu que agradeço, minha linda, por você ter confiado em mim, primeiramente, né? E por você estar aqui hoje. Parabéns, é um orgulho enorme, né? De acompanhar e ver toda a sua trajetória. Muito obrigada de coração, tá bom? Tá linda, tá modelo, tá gata demais. Obrigada, Jé. Um beijo nas irmãs, porque todo mundo se leve nessa casa da Carlinha, né? Um beijo para todo mundo. O que é bom a gente compartilhe, quer que a família, faça parte. Obrigada, Jé. Um beijão para vocês todos, para os meninos, para a mamãe, para o papai, para todos vocês. Amo vocês, tá? Eu também. Beijo. Tchau. Beijo. Maravilhosa. Amoras, pensa, né? Entrar falando assim, ai, meu sonho é emagrecer 8, mas eu vou ousar e vou botar 11 quilos como meta. E aí, com chip de magro instalado, 23 quilos eliminados. E agora, em julho, vai fazer 6 anos de chip de magro. 6 anos, minhas lindas. Eu costumo falar, né? Tem uma melhor versão sua esperando por você. Ela tá esperando. Não deixa ela esperar mais. Eu sei que tem amor aqui que me segue há tanto tempo. E que fala assim, já um dia eu queria fazer parte do seu programa. Por que você tá deixando a sua melhor versão esperar? Sendo que quando a sua melhor versão chega, todo mundo ganha. Tudo aquilo que você está colocando em primeiro lugar, que você está se convencendo que é mais importante, vai se beneficiar depois, porque você vai estar inteira. Você vai estar se amando, você vai estar se reconhecendo, você vai estar com a sua saúde restaurada, com a sua disposição restaurada, com a sua autoestima restaurada. Você por inteira. Então se prioriza. O primeiro passo é se inscrever no SEC em 7 dias. Esse é o primeiro passo. Porque você vai secar já nessa semana, meu Deus, você vai me agradecer com uma estratégia simples. E o mais importante, a cada aula você vai aprendendo o passo a passo desse método, entendendo que é neurociência que a gente trabalha, é na mente. Não teve dieta, a Carlinha não seguiu uma dieta e não seguiu um cardápio, não tem no programa dieta nem cardápio, não tem. Ela emagreceu a mente, ela instalou o chip de magro. E com o chip de magro instalado, ela chegou na melhor versão que nem ela imaginava. Ela nem ousou pensar em emagrecer 23 quilos e foi isso que o corpo dela quis e mantém. Então, o primeiro passo é você se inscrever no SECA. E aí, depois, ao final dele, eu abro inscrições para o programa Pense Leve, tá? Então, quem chegou depois, no YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever. No Instagram, se você digitar a palavra secar, eu mando no seu direct o link para se inscrever no SEC em 7 dias. Ou, se não receber, porque é uma automação, pode acontecer às vezes de não receber, vem na minha página principal do Instagram, essa linha azul bem aqui, ó, aperta aqui. E logo o primeiro item é seca em 7 dias. Tem toda a explicação, tem depoimento do seca em 7 dias, tudo lindo, maravilhoso, e você faz a sua inscrição, tá bom?
Amanhã tem mais conteúdo de emagrecimento da mente. Então, segunda-feira é para te inspirar. Terça, quarta e quinta, meio-dia e meio, para você já ir emagrecendo a sua mente, você já ir tendo resultado todos os dias. Eu faço live há mais de 6 anos, gratuitas aqui, mas para quem quiser um passo a mais, primeiro seca, depois o pense leve, tá bom? Para você se comprometer, para você ter essa transformação definitiva. Definitiva. Tá bom? Então, espero vocês amanhã na live, espero vocês no Seca em 7 dias também. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau!